A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à pré-aula da lição 5, classe de adultos, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para juntos prepararmos esta próxima aula. Estou na sala de jovens aqui da minha igreja. Essa semana foi muito difícil, quem me acompanha nos grupos da IBD sabe, minha garganta ainda não está recuperada, orem por mim. É sexta-feira, dia 29 de julho, são 21h59 da noite. Eu prego amanhã à noite no sábado, domingo de manhã, domingo à noite, então orem por nós para a garganta aguentar, mas eu estou devendo a vocês e eu tenho um compromisso com vocês. É por isso que eu estou aqui na sala dos jovens aqui da minha igreja, por isso que eu estou nesse outro cenário aqui. Gostei da iluminação? Fala pra gente aqui nos comentários também. Estou com a camiseta que nós mandamos fazer, que eu mandei fazer aqui para minha igreja, aqui para os professores da minha igreja. Eu sou superintendente aqui da escola dominical. Aqui atrás tem o logo bordado, ficou realmente muito bonita. Fala aí, fala a verdade, fala nos comentários pra gente. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Isso é muito importante. Dê like no vídeo, deixa o seu comentário vale ouro, tá certo? E clica no valeu que isso aqui dá trabalho. Nos ajude aí, tá certo? Pegue lápis, papel, caneta, bloco de notas e revista Bíblia. Vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Muito bem, o texto áureo está aqui, Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, tá? Então ninguém vai poder ficar dando desculpa diante de Deus. Eu não sabia. Não. Tudo que o homem precisa para chegar ao conhecimento de Deus e para chegar-se até Cristo, está tudo aí, claro e patente diante dos olhos de todas as pessoas, tá? Tanto materialismo quanto ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás, tá? Eu costumo dizer que uma das piores atitudes do homem para com Deus é a dureza de coração, ok? É quando a pessoa se torna insensível à voz de Deus. Isso é complicadíssimo, isso é perigosíssimo. Muito bem, nesta lição vamos estudar materialismo e ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda, tá bom? Então nós vamos ver isso aí dentro dessa lição, porque como cristãos precisamos estar prontos a dar a razão ou a explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e ateístas, uma coisa tem muito a ver com a outra, ok? Dar a razão não é convencer, certo? Não é convencer, não é brigar, mas, enfim, é explicar para as pessoas porque eu acredito naquilo que eu acredito, tá certo? Vamos lá, aqui para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, compreendendo o materialismo e o ateísmo, tá bom? Presta atenção, o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então ela nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido, não é? Então, ou seja, não tem como você testar, né? Então assim, mas aquela pessoa foi curada, por exemplo, o próprio médico não pode dizer que foi um milagre. A pessoa está lá nas últimas, quase morrendo, e no outro dia ela acorda, bem de saúde, 100%, foi um milagre, Deus fez um milagre. O médico faz um monte de exame falando, não, mas essa pessoa estava morrendo, já tinha parado, já tinha não sei o quê, estava entrando em óbito já, os órgãos já estavam paralisados, já o cérebro, o coração, o pulmão, o rim, tudo. Como que essa pessoa... foi um milagre. O médico, o cientista não pode dizer, porque ele trabalha com a lógica, ok? Então, para o materialista, como que você explica isso? Eu estou sentindo Deus, Deus está aqui, presença de Deus. Não tem isso. Então, também não tem milagre, ok? Não tem a possibilidade de acontecer um milagre. Sendo assim, o nosso capítulo da fé, né? Hebreus 11:1 é completamente rejeitado como mera superstição e produto da imaginação humana. Então a fé, essa fé que crê no milagre, essa fé que acredita, essa fé que testemunha, é vista como pura
superstição e produto da imaginação humana. Esses são os materialistas. E o ateísmo, tá? De forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, tá bom? O que é um Deus pessoal? Um Deus que se relaciona com o ser humano, ok? Então, por exemplo, o deísmo, eles até acreditam que exista algum ser superior, não necessariamente o nosso Deus, mas um ser superior que criou todas as coisas, mas ele criou e abandonou a própria sorte, ou seja, ele não intervém, não interfere, não se relaciona com o ser que ele criou. Então, é de fácil constatação que ateísmo e materialismo, eles andam aí de mãos dadas, porque ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível, tá? Enfim, é dentro desse aspecto que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, quem segue estas filosofias tem esse tipo de pensamento. Irmãos, aqui na revista tem aqui, ó, auxílio bibliológico. Isso aqui é muito importante. E chamou minha atenção aqui esse termo que ele está dizendo aqui, ó, porque Deus se revelou a si mesmo, pois, caso contrário, ele é incognoscível, ou seja, um Deus que não pode ser conhecido e, portanto, não pode se relacionar com ninguém. Não, nosso Deus, ele é cognoscível. Dê uma olhadinha sobre, eu gosto desses termos, tá? A cognoscibilidade de Deus, que é exatamente o atributo pelo qual nós podemos conhecê-lo, ok? E, portanto, nos relacionarmos com ele. Tópico 2, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e ative as notificações. Você sabe que isso é muito importante para nós. Vamos lá? Raízes do materialismo e do ateísmo. Primeiro, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é a consequência da queda, isso não tem dúvida nenhuma. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do ser humano, tá? Então, assim, não é incredulidade, tá? É rejeição a Deus. Por isso que aqui no texto de Romanos 1, me chama a atenção que dentro deste coração endurecido, o Deus que ama, o texto diz assim, ó, Deus os entregou, no 24. No 26 diz assim, ó, Deus os abandonou. Tem 3 aqui, ó. Quer ver? Deus os entregou, Deus os abandonou, tá? Ele fala aqui, ó, quer ver só? Não glorificaram como Deus e tal, por isso também Deus os entregou, Deus os abandonou, as paixões infames. Aqui no 28, Deus os entregou. Por que Deus os entregou, Deus os abandonou? Porque está falando de uma classe de seres humanos que premeditadamente, propositalmente, conscientemente negam, rejeitam conhecer a Deus. São pessoas que tudo aquilo que deveria conduzi-las a glorificarem, a buscarem a Deus, para estas pessoas serve para afastá-las cada vez mais. Então Deus as abandonou. Um outro fator aqui é também a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, fonte do materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Paulo diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá? Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter a mente de Cristo e que abra os nossos olhos espirituais para não sermos cegados pelo inimigo.
não é? Então o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, ok? Incrédulos aqui, aqueles que não creem, mas não apenas aqueles que não creem, aqueles que não querem crer. Novamente, propositalmente, conscientemente, ok? Eles não querem crer, ok? É preciso ter muito cuidado com isso e buscar sempre pela misericórdia divina. Meus irmãos, já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, é importantíssimo demais para nós, tá certo? E deixe seu comentário também, que ele aparece por aqui. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, tá? Eu estou fazendo aqui, irmãos, aplicações desta lição. O que não está escrito na lição, Deus traz ao nosso coração, transmito aos irmãos, tá certo? Então não fico lendo revista, eu pontuo alguma coisa e falo. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas, não é? Para negar a existência de Deus, né? Eu digo assim, de uma forma assim, muito simplificadamente falando, que o fato de alguém dizer que existe uma prova científica de que Deus não existe, já prova que ele existe. Porque como é que você prova que algo não existe? Gente, será que é preciso estudar, fazer PhD em não sei o quê? Ué, se não existe, não existe. A partir do momento que eu estudo algo para dizer que aquilo não existe, eu já estou dizendo que aquilo existe. Então, o ateísmo por si só é uma falácia, é uma piada. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Então, veja, eles se recusam a conhecer a Deus. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar a Deus que não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente, não é? Deus não está longe de cada um de nós. Então Deus não está longe, Deus está perto. Agora é a pessoa que não quer crer, tá? Que se recusa a crer. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário de tudo que foi criado, ele reflete a imagem do Criador. Não é errado, inclusive, dizer que o homem é coroa da criação. Mas, novamente, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano, tá? Mas que fique claro, se isso é verdade, o homem é o quê? Um objeto, né? É por isso, irmãos, que o materialismo e o ateísmo, eles não vêm com esse nome até nós. Eles se revelam no comportamento das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão se comportando como um objeto. As pessoas estão se comportando como se elas não tivessem uma alma, um Deus que as criou e, portanto, que prestar contas a esse Criador. É por isso que Eclesiastes 11, o sábio escreve dizendo: jovem, faz o que você quiser da sua vida, anda pelos caminhos do teu coração, sabendo que por tudo isto Deus te trará a juízo. Por quê? Porque o homem não é esse ser maluco, né? O homem não é mais um organismo aí que foi criado, não. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que a alegria, a completude do homem, felicidade de verdade só em Deus. Porque nós, fluímos dele. Então por isso que a gente tem que se voltar para ele. Quando o homem se volta para Deus, ele fica pleno. A sua alma se enche de alegria. Ele se preenche, ele se completa única e exclusivamente em Deus que o criou. E aí nós temos aqui o tópico 4, já chegando à conclusão aqui desta aula, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Respondendo aqui ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia,
qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neo-ateísmo, o novo ateísmo, precisa partir das escrituras sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros, ok? Então, e aqui não adianta discutir com quem vive essa filosofia, porque como é que você vai discutir com alguém que ele parte desta mentalidade, ok? Mas é pela Bíblia, não é por conceitos filosóficos que a gente rebate esse tipo de filosofia, não. É pela palavra que nos mostra um Deus criador, sustentador e mantenedor do universo. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 1 e versículo 3. Então é pelas escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é pela Bíblia, tá? Então como é que você refuta o ateísmo? Como é que você refuta o materialismo? Que novamente eu digo, não vem com este título, mas vem em comportamentos. As pessoas estão se comportando cada vez mais com esta mentalidade. Uma mentalidade completamente imoral, retrógrada, descompromissada com a eternidade. Tá? Como que a gente também pode combater fazendo uso correto da razão? O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência é usada para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque na ciência a verdade não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o nosso culto deve ser racional. Então a fé é racional. A fé não é um produto da imaginação humana. É perfeitamente possível, sim, explicar, inclusive com o auxílio da ciência, a existência de Deus. Não provar, porque Deus não pode ser provado. Quem é o homem para provar? Não é quem é a ciência para provar, ok? Agora, a ciência, ela pode confirmar textos bíblicos, eventos históricos que aconteceram. A ciência pode ajudar as pessoas a entender, a esclarecer, ok? Então, fé e razão podem habitar no mesmo espaço, porque a nossa fé, ela não é fruto da nossa imaginação, como eles dizem. A nossa fé é fruto da palavra de Deus e de um Deus real, que se relaciona com o homem que ele criou, tá certo? Esse é o Deus que nós acreditamos. Portanto, como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la, tá? Porque esse engano, ele procura entrar muitas vezes na igreja de Cristo, tá? Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas escrituras de onde elas vêm, e temos aí uma boa situação para combatê-las. Então é por meio do evangelho que nós podemos combater aí esta falsa blindagem colocada no coração humano do materialismo e do ateísmo, dando o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Então o verdadeiro sentido da vida humana está em Deus, é voltar-se para Deus, é render-se a Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus e se entrega a estas filosofias, mais o homem perde o sentido de sua vida. É por isso que nós estamos vendo nos últimos dias uma sociedade tão entregue ao pecado e tão autodestrutiva como nós temos visto. Tá certo, meus irmãos? Muito bem, muito bem. Maravilha, essa foi então mais uma aula aqui da Escola Dominical. Que Deus abençoe sua vida. Orem pela minha garganta. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Deus abençoe todos vocês.